Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. Hoje, domingo, 16 de março de 2025. Uma honra, uma alegria chegar aí até a tua casa, o teu trabalho, a tua viagem, o teu hotel, onde você estiver agora, em nome de Jesus. Estamos transmitindo ao vivo pelo Face. Depois a gente faz o corte no YouTube e também a gente pode mandar depois pelo WhatsApp apenas o áudio. Então, se chegou aí até você, louvado seja o Senhor. Para mim é uma honra poder ministrar a palavra desse Deus maravilhoso. O tema dessa noite, fala para quem está do lado aí, olha, Deus vai te renovar. Ixi, mas tá fraquinho, hein? Ó, não, fala aí. Deus vai te renovar. Amém, pastor? Recebe aí, aleluia! Irmãos, aproveita, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos no YouTube, @IMEL Rio Preto. Se inscreve no canal ou também siga-nos nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no X, @IMEL Rio Preto. E você fica por dentro de toda a nossa programação. Vamos lá. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, que é a tradução que a gente adotou aos domingos, né? A Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler lá no verso 11. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. É poderoso, hein, irmãos? A palavra é forte. Verso 13. Olha o que Deus está falando para nós, irmãos. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Verso 14. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Verso 16. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Verso 17 é o verso chave. Eu gostaria que, se você está com a Bíblia de papel, grifa ele, por favor. Se está no celular, sublinha ele aí, rascunha ele. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. Fala para quem está do lado, o maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Não fecha não, a gente vai voltar no texto, mas fala para quem está do lado, pedra branca. Hoje nós vamos estudar então o maná escondido. Deus falou muito, eu li essa semana esse texto, e Deus falou muito comigo sobre a pedra branca. Pastor, que coisa é essa? Vamos lá. O Apocalipse realmente é um livro em que, como eu disse no início do louvor, podemos fazer inúmeros entendimentos, né? Podemos ler Apocalipse de diversas maneiras, de diversos olhares. É um dos livros que eu falo na Bíblia que podemos lê-lo em qualquer época. É Apocalipse. Podemos ler com os olhos daqueles que estavam lá na época de João, talvez entre o ano 91 até 96, 97, né, que acredita que esse livro foi escrito aí já no finalzinho do século I, quando João estava preso na ilha de Patmos. Então poderia ter sido lido por aqueles cristãos que viviam nesse período de João. Esse livro
poderia ter sido lido, como alguns teólogos acreditam que ele foi escrito antes da queda, no ano 70 depois de Cristo. Tem teorias que dizem que esse livro seria um pouco antes. Então, talvez João estivesse referindo-se à queda do judaísmo no ano 70 de Israel, 70 depois de Cristo, tá? Tem outras teorias que dizem que esse livro pode ser lido na época de Constantino. Estamos falando aí no século IV, depois de Cristo. Tem teólogos que dizem que esse livro pode ser lido na época da era medieval, da era tão obscura que nós vivemos, né? A humanidade, né? Tanto é que chamava, era medieval, foi chamada por vários nomes, mas é macabro, né? Foi um período terrível. Podemos também ler esse Apocalipse como se fôssemos lá no início da igreja, no início do protestantismo, com Lutero, aí mais ou menos 1500, 1530, 1590. Podemos ler o Apocalipse na época de Wesley, 1730, 1740, até 1800. Podemos ler Apocalipse também nos dias e para os dias de hoje. Fica a critério do leitor. Fica a critério ao coração, à fé, ao entendimento de cada um. Por isso que eu sempre falo, Apocalipse, inclusive, foi o livro que a pastora fez um seminário. A monografia dela foi sobre esse livro. Eu li a monografia, né? Fizemos praticamente ali juntos e eu lembro muito bem da monografia. Acho que o meu também foi alguma coisa sobre Apocalipse, porque é um livro realmente... Tanto é que já começa o nome dele, né? Apocalipse. O que significa, né? Aquilo que estava escondido. Por isso que em algumas Bíblias fala a revelação de João. A revelação. Revela-se o quê? Aquilo que estava em oculto, aquilo que estava escondido. E Apocalipse é um livro que realmente, cada fase da tua vida, você vai ver de um jeito. Se você estiver passando por uma tribulação, você pode ter certeza, quando você lê Apocalipse, não vai ser da mesma forma que se você já estudou como eu, 18 anos atrás. Imagina o pastor Marcos, 30 anos atrás do seminário, 40 anos atrás. Hoje talvez o senhor pode ler ele de uma maneira diferente, né, pastor? Então o Apocalipse ele é um livro que eu sempre gosto muito da maneira em que os idealistas entendem. Que Apocalipse é um livro que ele retrata a batalha do bem e do mal, que é infinita, né? Mas que vai ter um fim um dia. É aí que está. Apocalipse, em que pese ser cíclica essa guerra entre o bem e o mal, que nós vemos de tempos em tempos, de eras em eras, mas é interessante porque Apocalipse justamente registra em que vai haver um fim. Eu sempre digo, né, eu gosto de dizer isso, que Apocalipse é interessante, né? Ele é o livro onde ele mostra para o diabo o fim dele. O diabo é o único personagem que já sabe qual vai ser o final dele. Já está escrito. É o do inimigo. E assim aqui, nesse capítulo 2 e 3, é lógico que eu não vou conseguir fazer em 20, 30 minutos uma exegese de Apocalipse da maneira que eu gostaria. Precisaria de pelo menos uns 3 domingos para a gente se aprofundar melhor nesse capítulo. Mas de uma maneira bem sucinta, de uma pincelada, para a gente só retomar que eu já falei sobre as 7 cartas às 7 igrejas. Se vocês lembrarem aí, vocês vão ver. Eu já preguei esse assunto. Sabe quem mais pregou esse assunto? Vamos ver se vocês lembram qual foi o tema que ele pregou. Vocês falam que eu tenho... A Suzy fala, bem, você tem uma memória que você... Eu tenho. Foi num retiro que nós fizemos, lá na chácara, e o pastor Wagner, que era o nosso então superintendente, ele pregou esse texto de Apocalipse. Vocês lembram qual era a igreja que ele falou? Ele pregou lá no retiro. Vocês veem, irmãos, como vocês têm que prestar atenção. Às vezes a pessoa fala, pastor, o senhor lembra porque o senhor estudou, o senhor pregou. Não, eu lembro só de ouvir a mensagem. A mensagem tem que entrar na gente, irmãos. Ele falou da igreja, se eu não me engano, de Tiatira. Pastor Wagner, vocês não lembram disso? Foi no retiro, acho que o que a Rose batizou, foi 2019, não foi, Rose, o ano que você batizou? 2019, não foi? Foi naquele retiro lá. O pastor Wagner pregou.
para a gente um dia à noite, foi numa noite, eu lembro até hoje, o pastor Wagner trouxe sobre justamente a igreja que estava, a Esmirna, porque agora que eu estou lendo aqui sobre perseguição, lembra que ele falou de perseguição? Então eu já preguei sobre as 7 igrejas, pastor Wagner teve aqui, eu acho que até o Econômico Milton também, o irmão Milton também já pregou, se eu não me engano, sobre as 7 cartas. É um texto assim muito conhecido, por quê? Porque são passagens, quando a gente lê essas 7 cartas, as 7 igrejas, tem coisas poderosas reveladas por João para nós. Mas eu achei tão legal que no comentário bíblico Beacon, aquele comentário que eu baixei esse comentário para mim na minha Bíblia, inclusive eu estou usando. Você conseguiu, Rafa, instalar aquela Bíblia uma vez que eu te mandei? Depois eu vou te mandar Eles têm um grupo no Telegram que você baixa o aplicativo, você baixa as Bíblias, os comentários, os estudos, tudo pelo Telegram. Legal para chuchu. E eu consegui baixar muitos estudos bíblicos, muita coisa nessa Bíblia. E eu achei interessante que nesse comentário Beacon, que é um comentário por mais de 40 autores, 40 teólogos que eles fazem, eles citam o teólogo chamado J.B. Smith. E olha que interessante como ele analisou as 7 cartas. Eu achei muito legal. Gente, você pode ler as 7 cartas da maneira que o Espírito falar no teu coração. Mas ele trouxe uma forma que eu fiquei impressionado. O Smith fala o seguinte, ele apresenta um resumo interpretando essas 7 cartas, que é o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Éfeso retrata o declínio do cristianismo do primeiro século. Ou seja, já eram aquelas igrejas do início ali mesmo, do primeiro século, começando, que já estava em declínio. Olha que interessante. Depois, se quiser, eu jogo lá no grupo do Zap. Esmirna descreve o período da perseguição dos primeiros séculos. Lembra, gente, quando nós estudamos, Pedro foi decapitado de ponta cabeça, Todos os apóstolos morreram mártires. Só João foi o único que teria falecido de morte natural. Mas também isso aí é uma hipótese. Que teria sido o único, que faleceu. Todos os outros foram executados. Então Esmirna começa já essa perseguição a partir de Nero e assim por diante. Depois Pérgamo, a terceira igreja, representa a união do império justamente no período de Constantino. 300 e pouquinho mais ou menos, quando unificou a igreja numa única eclésia. A carta para Tiatira, o Smith, ele diz aqui que justamente o domínio do Império Romano, foi o ápice do domínio do Império Romano, ele chegou ao ápice, mas depois ele cai. E Sardes é justamente do período dos dias da Reforma, já com Lutero, 1500. E é interessante que depois Filadélfia, a carta para Filadélfia, ela reportaria o período de Wesley. Olha que interessante. De Whitefield, George Whitefield, que a gente está falando aí, século XVIII. E por fim, Laodiceia, essa aqui é uma das piores cartas, Laodiceia é forte, Laodiceia é aquela passagem que Deus fala assim, era melhor você não ser nem quente, você não ser morno não, porque aquilo que é morno eu vomito. É a igreja de Laodiceia, é forte, Tu não és nem quente nem frio, quisera que você fosse frio. Mas porque tu és morno, eu vomito da minha boca. Nossa, uma coisa forte. Laodiceia mostra a apostasia dos tempos, que eu acredito que seria de hoje, Hoje a igreja, como que a gente começa a ver a igreja que está vendendo lugar para você participar da liturgia? Igreja que está vendendo assento premium. Gente, nós somos metodista livre, a nossa igreja começou lutando justamente para que a aristocracia branca norte-americana, ela não tivesse, como eu posso dizer, primazia dentro da igreja, mas que todos os brancos, negros, o que quer que fossem iguais. Ricos, pobres, não importa. Se você pegar as fotos da nossa igreja no início, você vai ver como que era uma mescla entre brancos e negros e não tinha lugar para sentar, todo mundo era um só. E hoje a gente vê a igreja, mas é porque é uma pessoa importante, é um artista, está indo assistir o culto, questão de segurança para o artista, Irmãos, cada um pensa o que quer da vida, Eu sei de uma coisa,
que Laodiceia vai ter muita cobrança de Deus no tempo da igreja de Laodiceia. E uma coisa eu digo, irmãos, que não sejamos nós. Que não sejamos nós aqui, Metodista Livre Rio Preto. Que nós não nos perder nesse caminho da igreja de Laodiceia. Mas eu queria deixar esse último versículo para vocês, que é o versículo chave. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, que é o verso 17. Capítulo 2, verso 17. Já estou encerrando, hoje a mensagem vai ser rápida. Que Deus diz que aquele que conseguir até o final, está entendendo, irmãos? O evangelho é uma luta, é uma batalha que eu tenho que prosseguir até o final. Vai vencer e vai receber o maná escondido. Fiquei pensando nesse maná escondido, você vê que legal, os teólogos explicam para a gente. E cada um deles eu darei uma pedra branca. E eu lembro num final de ano, olha como que minha cabeça é boa, hein? Mas é o Espírito Santo de Deus, não sou eu não. Eu de mim não sou nada, né? O Espírito Santo que fica aqui soprando aqui, ó. Lembrei agora, Marcos e Débora vão estar nos assistindo. Foi ideia do Marcos. Vocês lembram que teve um ano que nós encerramos aqui, que a gente colocou pedras brancas aqui no altar? Quem está lembrado disso? Ninguém? Está lembrada, né? A gente fechou uma campanha. Vocês não lembram disso? Não. Foi ideia do Marcos, né? A gente colocou aqui um tapete aqui. E cada um trazia uma pedra branca simbolizando a sua família, orando pela sua família. E foi muito legal, Marcos. O Marcos vai estar assistindo aí. Comenta alguma coisa depois, Marcos. Dessa pedra branca, ó, o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Que a gente fez aqui na igreja. Irmãos, hoje nós vamos estudar. O que é esse maná escondido? E o que é essa pedra branca? Nós vamos estudar essas duas coisas. Mas um pouquinho antes disso, eu só quero deixar esse texto que ele fala no verso 13. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. É forte essa frase, não é? Sabe o que me remete? Me remete lá para o livro de João, capítulo 17, quando Jesus está fazendo a oração antes dele partir. E Jesus faz uma oração maravilhosa. Depois você pode ler na tua casa, João 17. É uma oração magnífica que Jesus está, como eu posso dizer, é a oração final dele. Ele está dizendo o seguinte: Pai, a minha vontade era tirar eles do mundo, mas eu não posso tirar eles do mundo. Então, Pai, ajuda eles a permanecer no mundo. Irmãos, como o próprio Paulo disse, esse mundo jaz no maligno, é no mal. Vivemos dias, irmãos, que cada vez mais nós olhamos a nossa sociedade depravada. Eu acho que a nossa sociedade está muito pior do que da época de Wesley. A nossa sociedade atual está muito pior do que a sociedade do século XVIII lá de Wesley. Vivemos um tempo onde o amor ao próximo está se perdendo. Eu não sei se vocês viram, mas acho que faz umas 4 semanas. Eu não sei onde Suzy e eu estávamos. Não sei se nós estávamos na casa de alguém ou se nós estávamos em algum lugar jantando. E nós vimos a matéria. Eu acho que nós estávamos no lanchinho. Acho que foi, eu não lembro. Eu sei que passou a matéria, porque eu não tenho costume de assistir jornal. Record, essas coisas. Eu nem vejo, irmãos. Porque isso, sabe, deixa o meu coração cada vez tão triste. Que em casa a gente não assiste por causa das crianças, nem tem Globo, Record. Irmão, pode assistir, se quer, fica à vontade, tá? Igreja Metodista Livre, por favor. Não é porque eu falei que você fica à vontade, você assiste o que você quiser. Com tudo que edifica, né? Paulo não fala, ó, edifica. E aí estava mostrando a cena de um rapaz que estava de bicicleta em São Paulo. Vocês viram isso? Acho que 3 semanas atrás. E o cara parou numa avenida lá em São Paulo. André, avenida movimentada. Não é assim, falar que foi num beco escuro. Gente, 6h40 da manhã. O cara com aquelas bikes caríssimas, né? Que sai para pedalar. Parou. Você viu essa matéria? Era professor, rapaz, 30 e poucos anos. E ele foi olhar o celular. Você viu isso, né? Gente, eu estava ali, eu acho que eu estava no lanchinho. Eu não aguentei comer mais meu lanche. E aí chegou o ladrão. Não posso nem falar o que a gente está acostumado a falar lá no meu serviço, né? Mas
Chegou lá, o ladrão com o ferro na mão, não deu nem tempo do cara entregar ou não o celular. O cara deu um tiro, pegou no abdômen, levou o celular, matou o cara. Ele nem demonstrou pela imagem, ele é claro, você vê que ele não teve luta corporal, o cara não tentou dar soco, não tentou escapar, nada. Não, eu acho que ele se embaralhou ali na hora de dar o celular, o cara atirou, pegou o celular do chão, montou na moto e os dois foram embora. Você acha que uma vida vale, sei lá quanto que custa a porcaria de um celular, que seja 1.000 ou 9.000, uma vida vale isso? Não vale. Não precisava matar, é verdade, né? Sabe, é como Jesus fala, né? A nossa vida vale. Você acha que a nossa vida não vale muito mais que a vida de um passarinho? Se Deus se preocupa, né? Até com o passarinho, você acha que Ele não se preocupa com a nossa? Agora eu fico imaginando o coração de Deus vendo aquela cena. Olha, vocês estão entendendo a situação que nós estamos? Eu vou a São Paulo, quando eu vou lá, eu tenho que ir às vezes para serviço. Gente, você anda no metrô, você fica com a bolsa assim, você fica... Eu não sei, o paulistano ele está lá assim, ó, no metrô. Eles estão acostumados com aquilo, né? Quem mora lá, né? Mas a gente que é do interior, baguazão, você chega lá, você fica assim, ó, no metrô e olha para cá, olha, não dá costa para nada, você põe as costas e fica com medo. Porque a gente só vê miséria, né? Você está entendendo? Olha o que João está revelando para nós. Vocês que moram aí, onde está o trono. Gente, está o trono de Satanás. Porque uma pessoa que faz um negócio desse, só pode ser um filho do diabo. Porque um filho da luz não pode tirar a vida do outro, irmãos. Quem é filho da luz não pode. Excepcionalmente ainda numa situação como essa, né? De um assalto. Ainda você, sei lá, defendendo a sua família, a sua vida, não sei. Aí é uma outra pregação. Se você tem direito ou não a tirar uma vida. Mas eu entendo que nós que somos da luz, irmãos, olha como que nós vivemos em meio do reino de Satanás. Que ele deita e rola, faz o que quer. Nós fomos agora para a praia nas férias pastorais. Gente, eu levei um celular, até brinquei, como chama? Quando é falso, um fake, né? Eu levei um telefoninho velho que eu deixava ele pendurado no carro. Porque eu vi matéria que parava, doutor, lá em Imigrantes, lá embaixo, perto já de Cubatão, ficou muito tempo parado, o nego entrava ali e pegava dentro do teu carro, rapaz. Sei lá, dentro do carro o cara te assaltava. Aí eu desci com medo, né? Falei, Suzy, já pensou por causa dessa porcaria do celular ainda? O cara chega com ferro do lado do teu carro. Aí eu deixava um telefoninho velho lá, o cara pediu, pô, leva, filho, vai com Deus. Ele vai ligar, nem funciona. Só tem a carcaça. É estelionato? Será? Não, não é, né? Olha linguagem jurídica, né? Olha onde nós vivemos no reino do inimigo. Estamos no meio das trincheiras de Satanás. E não só por causa da criminalidade. E agora eu vou além daquilo que a gente não vê no mundo espiritual, hein? Porque você imagina o que acompanhou esses dois assaltantes, né? O que será que estava acompanhando eles? Você acha que era o anjo Gabriel? Você acha que era um anjo do Senhor? Não, irmãos. Era tudo o que pudesse ter de pior que estava acompanhando aqueles dois indigentes. Agora eu pergunto, estamos ou não estamos vivendo no meio de uma era onde o amor se perdeu? E aí João está dizendo para nós, mas nós somos fiéis, não abandonaram a fé, irmãos. Mesmo no meio de tudo isso, nós precisamos manter firmes a nossa convicção em Jesus. Eu e Suzy depois oramos pela família, ficamos sabendo que ele era casado. Parece que ele tinha até criança, não sei. Mas oramos por esse rapaz que foi assassinado brutalmente, sem nenhuma necessidade, uma coisa terrível. E João dá duas advertências para aqueles que seguiam Balaão e para aqueles que seguiam os nicolaítas. Irmãos, cuidado com os ensinos que muitas vezes nós ouvimos. Eu estava vendo meu Instagram, porque eu fico passando os rios lá. Aí passou um rios daquele rapaz que eu falei um dia aqui. Até mandei um vídeo para a Joade, daquele rapaz que fala que é profeta, que desce no helicóptero lá. Eu mandei, não mandei? Agora, sabe o que ele fez num culto dele? Foi semana passada.
E eu assisti o vídeo. Só se aquilo for inteligência artificial, for uma montagem, que eu não acredito que seja, né? Quer dizer, eu gostaria que fosse. No meio de um culto, o espírito do pai da moça que faleceu desceu lá, num rapaz que se diz profeta, e conversou com a menina lá no meio de um culto que se diz uma igreja evangélica. Para mim isso não é uma igreja evangélica. Vocês vão me desculpar, pode ser de tudo, mas não é uma igreja evangélica, não. Olha onde nós estamos chegando. O que o cara não faz para ganhar gente? O que o cara não faz para ganhar pessoas? O que o cara não faz para ganhar, sabe, audiência, dízimos? Gente, fala para mim se não é o período da igreja de Laodiceia. Estamos no período da igreja de Laodiceia. É uma igreja que Deus vai vomitar muitas pessoas. E o povo esquece que Jesus alertou, né? O que Jesus falou para a gente lá no livro de Mateus? E eu chegar nele: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, sinais e maravilhas. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Está entendendo? Então não é porque tem placa de igreja, porque tem jeitão de igreja, porque tem jeito de culto, porque tem jeito de vestir de pastor que é de Deus. Não é não. Pode falar, tinha que pôr lá a placa, igreja Laodiceia. Porque João está dando um alerta para nós. Os nicolaítas era a mesma coisa. Doutrinas que ensinavam dentro da igreja que eram contrárias ao evangelho. Balaão é a mesma coisa, a gente já estudou sobre Balaão e até sobre os nicolaítas. Doutrinas que eram contrárias aos ensinamentos de Deus, do nosso Jesus. E por fim, então, irmãos, temos que ficar firme para a gente primeiro, maná escondido. Vamos lá entender um pouquinho sobre o maná escondido. Olha que interessante, no Antigo Testamento, era costume, dentro dos santos, ter um maná que ficava guardado e escondido. E aí, quando houve, as guerras e tudo mais, e por fim acabaram perdendo a arca, até hoje ninguém sabe onde está a arca da aliança. A crença dos judeus mais ortodoxos é que eles vão encontrar esse maná escondido. Que eles ainda vão descobrir aonde que está esse maná escondido. Mas nós cristãos sabemos que esse maná é Jesus. Ele se intitulou o pão vivo que desceu do céu. Está lá no livro de João. Jesus fala isso, se eu não me engano, no capítulo 14. Ele mesmo se intitulou o pão vivo que desceu do céu. Então, para nós, irmãos, que se ficarmos firmes e encontrarmos a vitória, nós vamos receber o maná que os judeus tantos esperam até hoje, que está escondido. Ficava escondido no templo. E esse maná, ele quer entregar para nós hoje. Fazendo uma releitura, se assim vocês me derem essa liberdade, que eu acho que a Bíblia a gente pode ter um olho acadêmico, a gente pode ter um olho teológico, mas a gente também pode ter um olho pessoal. Eu fiquei lendo isso nessa semana e eu falei assim, quanta coisa está escondida que Deus quer revelar para mim. Fala para quem está do lado, quanta coisa Deus quer revelar para você, meu querido e minha querida. Quantas bênçãos Deus quer revelar para nós, irmãos. Glória a Deus. Esse maná escondido, nós podemos trazê-lo para os dias de hoje, no sentido de quanta coisa maravilhosa nós precisamos descobrir. Se dê a oportunidade. Só vai ganhar o maná aquele que for firme e fiel na vitória. E outra coisa que nós vamos receber, eu já estou terminando. Cada um vai receber uma pedra branca. E é interessante que João diz aqui, na qual estará escrito um novo nome que ninguém conhece. Vamos lá, vamos para a pedra branca primeiro. É interessante que não tem consenso entre os teólogos o que seria essa tal pedra branca. Eu estudei, pelo menos uns 4 ou 5 teólogos diferentes, cada um fala uma coisa. Mas vamos lá, um dos primeiros dizia o seguinte, que quando caiu o maná do céu,
está no Talmud, né, naqueles escritos, lembra, dos rabis, né? Então eles não são escritos, como eu posso dizer, canônicos. Tanto é que não consta na nossa Bíblia. De que caía junto com o maná pedrinhas brancas. Mas eu não sei, eu não estava lá, eu não vi isso, não está registrado na palavra de Deus, mas dizem que está lá nesses escritos muito antigos. Então seria essa pedrinha relacionada ao maná que caía do céu. Mas tem outros teólogos que explicam o seguinte: eles falam até mesmo das pedras que estavam na roupa do sumo sacerdote. Olha que interessante, ele tinha 12 pedras representando cada tribo de Israel. Olha que bonito. E cada pedra era de uma cor, representando as tribos. Então tem essa associação das pedras. Outro teólogo explica o seguinte, que no direito, agora vamos para a linguagem jurídica, o juiz ele tinha uma pedra para acusar e ele tinha uma pedra para absolver. Então depois do rito do processo judicial, o juiz chegava à conclusão, se o réu fosse culpado, ele recebia a pedra preta. E ele seria encarcerado lá, sei lá qual era a pena dele. Mas se ao final daquele processo, o juiz entendia que o réu era inocente, ele iria dar a sua absolvição, então aquela pessoa recebia do juiz uma pedra branca. Olha que interessante, isso aí era da cultura já, tanto dos romanos, dos gregos, isso era algo bem antigo. Tanto é que a maior parte dos teólogos acredita que essa pedra branca se refira a isso. Ou seja, por que vamos receber a pedra branca? Aí vem agora a linguagem dos teólogos. Porque nós, antes de conhecermos o Senhor, nós éramos o quê? Culpados pelas nossas transgressões. Eu e você. Antes de conhecermos o Evangelho, nós éramos culpados pelos nossos pecados. Mas depois que aceitamos Cristo, vivemos por Cristo, andamos com Cristo, batizamos, pela graça dele, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós fomos santificados. E por isso que aquele que ficar fiel até o final vai receber uma pedra branca, simbolizando o quê? A pureza, a inocência. Simbolizando o quê? Simbolizando a nossa absolvição dos nossos pecados. Simbolizando o quê? Simbolizando que não somos mais escravos do pecado, mas somos livres pelo sangue derramado na cruz. Por isso aquele que for fiel até o fim e for vitorioso, vai receber a pedra branca. Isso é uma das teorias dos teólogos. Como eu disse, não tem consenso. Isso são hipóteses que os teólogos chegaram a algumas dessas conclusões. Mas o que eu gostaria de trazer para os dias de hoje? A pedra branca. Né? Da mesma forma que o maná, o Espírito Santo me revelou algo, da mesma forma a pedra branca, ele revelou algo no meu coração. Que muitas vezes, irmãos, nós não damos valor nas pequenas coisas que Deus opera. A pedra branca, sabe o que o Espírito me revelou essa semana? Se vocês me derem liberdade para essa releitura, é o primeiro amor. Que muitas vezes vai ficando esquecido lá atrás. Eu mesmo, já pensou? Me converti em, acho que 92, mas sou cristão desde 84. É muito tempo. Muita coisa vai passando. Muito tempo vai passando e a gente vai esquecendo de tudo aquilo que um dia Ele fez em nós. A pedra branca, sabe o que é? É para a gente relembrar os feitos maravilhosos que o Senhor fez para nós. E é interessante que os teólogos não sabem dizer se esse nome que está na pedra branca é o nome que Cristo vai ter nos céus, e não sei se será Cristo, ou se é um novo nome para cada um que a recebe. Eles não sabem. A teologia não definiu. Mas eu penso que seria um novo nome para nós, né? Um recomeço.
uma nova vida. Por isso que eu falei que a palavra hoje é um recomeço. Por isso eu falei que a palavra é renovação. Um novo nome que Deus quer trazer para nós, igreja. Uma nova identidade. Essa pedra branca, talvez a gente pode analisar hoje para você não esquecer a sua identidade. Eu estava vendo um outro vídeo, né? Só fica aparecendo esse vídeo de igreja no Rios. E é uma verdade no vídeo. Falava assim, olha, 30, 40 anos atrás, todo mundo passava um crente na rua, reconhecia que era crente. As irmãs, né, com aquelas roupas e todos os costumes, os homens, aquele paletó simples muitas vezes, né? Eu lembro até hoje, meu primeiro paletó, quando eu comprei para poder tocar o louvor onde eu fazia parte, exigia terno e gravata. Lembro até hoje o terninho que eu comprei, simplinho, aquele terno de 40, 60 reais, sabe? Não tem nem forro. Tem nem forro por dentro. Sabe, irmãos, antigamente você olhava a rua e você via a pessoa passando e falava, aquele lá é crente, hein? E hoje? Hoje a cultura, ela acabou invadindo tanto a igreja. Eu não estou falando se isso é bom ou ruim, por favor. Nós é metodista livre, o bom da nossa igreja é esse. Você gosta de usar os costumes? Amém, você é bem-vindo. Você quer também não usar os costumes? Amém, também é bem-vindo. Contanto que um respeite o outro aqui dentro. Metodista livre, o que importa é isso, é o respeito dentro da igreja, entre nós. Então, irmãos, se tem pessoa que para ela é importante o uso daquilo, glória a Deus, vamos respeitar. Mas ela também tem que respeitar que para mim aquilo não vai fazer, não é aquilo que vai me tornar mais santo ou não. Mas isso é um respeito, equilíbrio. O bom da metodista livre é esse. Nós não exige que todos sejamos iguais, não. Cada um pensa de um jeito. Porque é metodista livre. Que maravilha. Igreja maravilhosa. Mas antigamente passava na rua e você falava assim, nossa, aquele lá é crente, ó. Ixi, ó, tá ainda com a Bíblia debaixo. Hoje nós nem Bíblia carrega. O pastor vem de tablet. Cadê a Bíblia, pastor? Olha lá. Ixi, já caí no conceito de muita gente. Tem gente que se não for na Bíblia de papel, não pode. Meus irmãos, glória a Deus na Bíblia de papel. É uma benção e precisa mesmo. Se acabar a energia, e aí? O que eu faço? Né? Mas não é porque eu não carrego a Bíblia de papel que sou menos pastor do que qualquer outra pessoa. Às vezes a pessoa pode carregar 1 quilo de Bíblia nas costas, mas irmão, a vidinha dela às vezes está bem difícil. Então não é a imagem que nós passamos. Mas hoje a igreja ela teve a aculturação tão grande, né, com a sociedade que nós vivemos, que vira um misto, que hoje você não sabe mais o que é crente, que não é. Talvez a pedra branca é para você lembrar da sua origem. Talvez hoje a pedra branca que a gente vai receber do Senhor seja para a gente não esquecer as nossas origens, esquecer quem nós somos, esquecer o que fazemos aqui e, principal, esquecer para onde vamos. Muitas vezes a gente esquece para onde nós vamos. Aqui mesmo no começo do culto, o Isaac, tadinho, estava preocupado com a chuva, né? Aí o que foi a resposta que eu dei por ele no ponto aqui? Falei, Isaac, que não aconteça em nome de Jesus. É claro, a gente não quer isso, mas, filho, se cair o teto da igreja, a gente está salvo. Falei isso aí para ele. Ele regalou os olhos assim para mim. Eu falei, Isaac, nós estamos salvos no Senhor. Eu falei, eu não falei, o louvor estava com fone aí, ó. O grupo de musical estava ouvindo. Eu falei, filho, calma, Deus é conosco. Tem hora que a gente também tem que ter fé, irmãos. Né? A pedra branca eu acho que é para isso, é para a gente poder relembrar um pouco, que tem hora que a gente tem que ter a confiança no Senhor. Porque hoje nós confiamos muito que na tecnologia, confiamos no nosso trabalho, confiamos às vezes no nosso intelecto, confiamos muitas vezes na força do nosso braço, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que nós temos que confiar no Senhor. Que assim, essa mensagem, nós possamos receber o maná escondido. Qual que será o maná que Deus tem escondido para você, irmão? Ô Senhor, revela para mim, papai.
e que eu quero receber essa pedra com um novo nome, Senhor. Vamos orar agora? Obrigado você que assistiu até agora. Eu deixo um convite de toda a igreja para você vir nos fazer uma visita presencial aqui na rua Fritz Jacó, número 1008. Nós estamos 2 quadras praticamente da Santa Casa e estamos praticamente na esquina da rua Pedro Amaral. Então é fácil, Fritz Jacó com a Pedro Amaral. Temos um ponto de ônibus que para na frente, praticamente na porta do salão da igreja. E você é o meu convidado, minha convidada especial. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus.